que menos vem é os primeiros e o terceiro ano. O segundo sempre vem 20, 15, mas o primeiro nós temos 5 turmas. Antes de tudo, desculpa o barulho de fundo, mas assim, a gente tenta avisar no grupo da turma, mas a gente é realmente ignorado, então não tá adiantando chamar ninguém. Sim, todo mundo fala que é difícil, né? O pessoal não quer vir. Só que assim, porque daí também quase não estou recebendo material, né? A gente não está recebendo uma devolutiva, né? Oi, Maria Helena, tudo bom? Então, oi, boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Então, a gente fica um pouco preocupado, assim, né? Porque a gente vai ter que fazer uma avaliação descritiva de vocês, cada um, né? E a gente gostaria de ter, né, uma devolutiva para que a gente, assim, não fosse injusto e que também vocês agregassem conhecimento, né? Senão vão fazer um segundo ano muito fraquinho, né? E o que vocês estão achando dessas aulas online? Sentiram falta da semana passada, que não teve? Ai, sim, que é a aula mais dinâmica. É a melhor aula que tem. Ó, coração, hein? Coraçãozinho para vocês. Pessoal, é por causa que eu também falei, eu observei na aula de ontem, até em relação às devolutivas, que quando não tem essa aula, parece que a interação os alunos estão conseguindo reproduzir, né, esse material bem legal, assim. E eu observei que naquelas semanas ali que a gente teve aula, antes da diagnóstica, como vocês conseguiram, né, evoluir bastante, participar, quem apareceu na aula, né? O que vocês me dizem? Claro, as aulas da professora motivam a gente a fazer as atividades. Ai, que legal, gente, que bom. E agora eu tô postando lá, vou postar hoje também essa nossa aula aqui, essa nossa explicação do material, eu vou colocar lá também, vou botar ali na turma de vocês, que aí vocês têm acesso a essa nossa conversa aqui. Oi, Maria Eduarda, tudo bom? Oi, professora, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certinho? Sim. Vou lá pegar a avaliação, a atividade da semana na escola hoje. A minha irmã vai daqui um pouco. Ah, então tá aí até as 8, eu acho, né? Sim, acho que é. Isso, eu ainda não, eu estava falando para o Matheus que eu ainda não fui lá na escola pegar a diagnóstica de vocês. Estou ansiosa para ver como é que vocês foram. Principalmente vocês que estavam aí nas aulas, né, junto com a gente, trocando nesse nosso bate-papo. Estou louca para ir lá olhar, para ver se conseguiram fazer, né? Vocês acharam difícil ou não, gente? Tava fácil até. Eu só fiquei com um pouco de dúvida acho que não sei se era futebol ou se era de basquete. Acho que era de futebol. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida, mas eu consegui fazer. Da parábola da bola lá. Porque daí a gente tentou trazer alguma coisa do nosso dia a dia, né? Para ver que tem uma aplicação, né? Oi, Cauane, tudo bom? Boa noite. Então, a gente procurou trazer, né, esse exercício aí para mostrar que tem uma aplicação. Tem alguém que está feliz aí. A Cauane que está feliz, que está cantando? Ou a Maria Eduarda? Então, a gente tentou trazer uma aplicação. Eu até conversei, né? O meu irmão, ele é técnico aí de um time de futebol. Falei para ele, eu quero ir lá no time dele lá fazer uma brincadeira, né? Trazer a aplicação da função quadrática lá para a gente rir um pouco. E se a gente estivesse lá na escola, a gente ia fazer essa brincadeira lá no ginásio. Olá, Dalto, tudo bom? Tudo bem? Pessoal, vocês não esqueçam de colocar lá aí no chat o nome de vocês e a turma, para que depois, né, a professora consiga aí dar presença direitinho, né, para vocês. E aí, o que vocês querem me perguntar? Eu trouxe aí, né, preparei um materialzinho para vocês, para esclarecer mais ainda, né, essa semana eu vou fixar mais ainda aquele conteúdo sobre a fórmula da função quadrática, porque eu acho que ontem vocês ficaram um pouco confusos, ou não? O que vocês me dizem?
Começou a minha internet. Pessoal, vocês não me abandonam, que a minha internet ela já começou a fazer bagunça aqui. Ela já começou a me tirar da aula. Estão me escutando? Pode repetir, professora? Vocês não me abandonam, que a minha internet já começou a fazer bagunça aqui. Ela já começou a me tirar da aula. Vocês não podem me abandonar. Pessoal, eu vou esperar aí. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai conversando para ver se chega mais alguém, né, para nossa aula, para a gente fazer os exercícios. Eu elaborei aí, acho que uns 3 exercícios para a gente discutir, conversar um pouquinho sobre eles. Para essa semana, ninguém de vocês já pegou o material? O Matheus pegou? Não sei, agora já nem me lembro. Alguém falou? Eu peguei também. Tá. Eu já peguei. Tá, então vocês observaram, né? Quem pegou, não entendeu, Maria Eduarda, mas aí a gente hoje vai tirar as dúvidas aí, tá? Oi, Maria Vitória, tudo bom? Pessoal, então, na aula de quem vai pegar o material hoje, já observou que a gente começou uma função nova. Quem pegou o material hoje vai ver que a gente vai entrar agora em função modular. A gente está saindo da função quadrática, né, que se encerra aí ainda essa semana hoje e na quinta. Eu ainda vou trabalhar com vocês função quadrática para a gente gravar bem essa parte, porque isso depois eu vou colocar na nossa próxima avaliação diagnóstico. Mas eu já entrei com função modular. Então, eu entro aí com o valor absoluto e módulo. Esse assunto, gente, é lá do 7º ano. Alguém lembra de módulo ou valor absoluto do 7º ano? Professor, não lembro de nada do 7º ano. Acho que não lembro de nada do fundamental. Não lembram? Então, gente, lá no 7º ano, o módulo é um número que está dentro de 2 barras. Não parênteses, né? Nem colchetes, 2 barrinhas. E esse número, né, que está lá dentro da barra, é um número que ele pode ser positivo ou negativo. Mas, quando eu tiro essa barra, esse número ele sempre será positivo. Por quê? Porque o módulo ou valor absoluto é sempre medida. Quando eu ouvi falar, módulo, lá na aula de física, quem usa bastante essa operação matemática é o professor de física. Tipo, eu vou trabalhar com vocês aqui no 1º ano, eu e o professor Leôncio. Mas a física vai usar o módulo com vocês no 2º ano, no 3º ano, né? E até quando vocês forem para a faculdade. Então, quando eu penso em módulo, o que tem que vir rápido na minha cabeça? Que é distância. E tem distância negativa, gente? Tem medida negativa? Quando a gente vai medir alguma coisa, existe menos 5 metros, menos 2 metros, menos 1 metro? Não. Não. A medida, ela começa sempre a partir do 0. Então, quando eu penso nesse módulo, eu vou pensar numa reta numérica. Lá na reta numérica, eu tenho número positivo e número negativo. Só que quando eu penso assim, ó, a distância do menos 5 até o 0. Qual a distância do menos 5 até o 0? Quantas distâncias eu vou ter? Quantos números eu vou ter? Distânciazinha do menos 5 até o 0? 5. 5, né? Agora, se eu pensar lá no outro lado da reta numérica, no lado positivo, eu penso também no 5, no mais 5. Quantas distâncias eu vou ter do mais 5 até o 0? 4 ou 5? Ó, do mais 5 até o 0. Quantas distâncias a gente vai ter? 4? Mais do menos 5 até o 0, nós tínhamos quanto? Ai, gente, como? Não, mas é legal, é bem isso mesmo, é bem pra gente pensar. É 5, Cinco? meu Deus. 5, né? Ó, do menos 5 até o 0, nós temos 5 distâncias. E do mais 5 até o 0, a gente vai ter quantas distâncias? 5 também. Então, quer dizer que quando eu tenho um número dentro da barra, esse número que está dentro da barra, ele pode ser negativo ou positivo, não tem problema.
Mas quando eu tirar a barra, eu tenho que lembrar que esse número é sempre positivo. Então, vamos dizer que lá no exercício, eu coloquei exemplos lá para vocês, né? Mas já que a gente está esperando um pouquinho o pessoal chegar. Olá, Yasmin, tudo bom? Tudo, boa noite. Boa noite. A gente está conversando um pouquinho aí do material que vocês receberam hoje. Daqui a pouco eu já entro aí no material da semana passada, tá? Então, quando eu penso naquele número que está dentro do módulo, eu vou tirar o módulo. Quando eu tiro esse módulo, esse número sempre será positivo. Por quê? Porque eu estou pensando qual é a distância do menos 5 até o zero. 5. Qual a distância do mais 5 até o zero? 5. Então, dentro do módulo, o número pode ser negativo ou positivo. Quando eu tiro o módulo, esse número é o mesmo que está dentro do módulo, só que ele sempre será positivo. Ok? Entenderam ou não? Entendi. Então, é para qualquer número, tá? Se eu pensar menos 10, qual a distância do menos 10 até o zero? Qual é? Vamos lá, vamos ajudar. Gente, quando eu tiro o módulo, essa distância, o número continua o mesmo, não muda. Ó. Do menos 10 até o zero é 10. Do menos 5 até o zero é 5. Do menos 4 até o zero é 4. Então, é o próprio número, só que sem sinal. Por que é sem sinal? Porque é quantas distâncias eu vou ter do número até o zero. Se eu colocar lá, mais 100. Quem é o módulo de mais 100? 100? 100. Pode errar, gente. A gente está conversando. Se eu botasse lá, quem é o módulo de menos 50? 50. 50, isso mesmo. Porque eu só vou tirar a barra e não vai ter sinal. Então, esse assunto, gente, é um assunto lá do 7º ano. Então, eu não sei se vocês estão lembrados que quando a gente começou a nossa conversa, lá no comecinho do ano, eu falei que tudo aquilo que a gente precisasse do Fundamental 2, eu ia relembrar vocês para depois aplicar o conteúdo do ensino médio. Então, a semana 18, eu estou lembrando vocês o que é função modular, o que é módulo, ou valor absoluto. Aí eu coloquei lá uns exemplos. Eu posso ter uma continha dentro do módulo, né? Eu posso ter assim, ó. Quanto que é menos 3 mais 2? Quanto que é, gente? Menos 3 mais 2. É 1. É 1. Menos 1. Então, eu vou resolver essa continha dentro do módulo. Então, tem lá dentro do módulo. Menos 3 mais 2. Menos 1. Coloque esse menos 1 dentro do módulo. Porque eu só posso tirar o módulo de um número sozinho. Então, quando eu tiro esse módulo, o módulo de menos 1 é 1. Então, vocês vão ver que eu coloquei exemplos lá, resolvi, vai ser bem legal, tá? O que vocês acham da gente fazer um exercício aí, começar a nossa aula aí da semana passada? Isso aí é só para quem pegou o exercício aí, na hora de for olhar lá, fazer a leitura, lembrar do que a professora está falando. Ou até assistir novamente essa videoaula, que eu vou postar ali para vocês terem acesso. Ok? Vamos fazer exercício, então? Pode ser? Pode. Então, tá. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui o slide. Todo mundo tá vendo aí a minha tela verde? Sim. Gente, eu fiquei com saudade de vocês. Semana passada eu não tive aula com vocês. Claro, para mim, eu tô sempre cheia de coisa para fazer aqui. Mas sabia que eu senti falta desse nosso encontro? Desse nosso bate-papo? Ver vocês? Pessoal, então, ó, o que nós trabalhamos na semana passada? Qual foi o material que vocês receberam? Foi sobre o quê?
Todo mundo está conseguindo ler ali? Pode colar. Vértice na parábola. Vértice da parábola. Isso. Então, na semana passada, a gente já tinha visto o vértice da parábola antes, só que olhando somente para a figura, né? Aí nós vimos o quê? Que o vértice da parábola vai ter o quê? Quando a concavidade é voltada para cima, a gente sabe que o nosso A é o quê? Positivo. Positivo, maior que zero. Se o nosso A é positivo, quer dizer que a nossa parábola tem valor de Mínimo. mínimo. Agora, se a nossa parábola tem concavidade virada para baixo, o nosso A ele é Menor que zero. menor que zero. Negativo. Negativo, isso mesmo. E a nossa parábola vai ter ponto de máximo ou de mínimo? Máximo. Máximo. Então, gente, isso é uma coisa super importante. Então, vamos lembrar lá do exercício que vocês tinham lá do rapaz batendo escanteio, né? Ele bateu o escanteio. A parábola dele teve valor ponto de máximo ou de mínimo? Máximo. Máximo, né? Ó, vamos pensar que o cara tá aqui, ó. Jogadorzinho bom, né? Ou ruim, não tem problema. Aí ele vai bater o escanteio, a parábola vai assumir um valor máximo, né? Ele vai sofrer aí uma... Então, quer dizer que essa concavidade foi virada para baixo ou virada para cima? Para baixo. Para baixo. Isso mesmo. Então, isso aí vai ser sempre, gente. Ah, o jogador bateu o escanteio. A parábola é com cavidade para baixo ou para cima? Vai ter sempre parábola com cavidade para baixo. Porque não tem como, né, o cara bater o escanteio e fazer um buraco no chão. Ou tem? Os meninos aí jogam bola para me ajudar, porque na minha época não podia fazer isso. Tem algum menino aí que joga bola? Menina também joga bola, né, gente? Não é só menino, né? Então, entenderam aqui a ideia lá, né? Porque alguma de vocês falou, né? Que o exercício que achou mais difícil foi lá na diagnóstico, foi essa questão lá que tinha do bater o escanteio, não era isso que tinha lá? Se eu não me engano, ou batendo uma falta, já nem sei mais direito o que era, gente. Alguém me ajuda, me lembra? Era escanteio, né? Então, ponto de máximo. O que mais? Então, a gente sabe que o gráfico, né? Ele vai aí, tem o eixo da ordenada, que é o eixo Y, e ele tem o eixo da abscissa. Gente, se eu olhar para esse gráfico determina uma função que tem quantas raízes? Duas. Duas, isso mesmo. Então, se essa função ela tem duas raízes, como é que é o delta dela? Maior que zero. Gente, show! Bem legal. Maior que zero. Que legal, gente, que vocês pegaram isso. Ó, então, né, a gente vai ter aí coordenadas x e y para dar o nosso vértice, né? Lembra que o vértice é sempre um par ordenado. Onde aqui... E o XV, gente? XV, o que ele faz com essa parábola? É o de simetria? Isso, é o eixo de simetria. E qual é a função do eixo de simetria? O que ele faz na parábola? Ele divide a parábola no meio. Isso mesmo, ele divide a parábola no meio. Então, quando eu tenho XV, o XV ele me dá o eixo de simetria da parábola. O eixo de simetria, né, é aí a reta que divide a parábola no meio. E o YV? O YV determina o quê? YV ficou difícil, hein? As raízes, não. Não. O que o YV faz? Ó, lembra que o YV vai estar aqui, ó. Vértice. Isso, ele é do vértice, né? O YV. Mas o que ele determina nessa parábola?
Olha a cola aqui, ó. Ele vai determinar o máximo que essa parábola vai chegar quando a concavidade é virada para baixo, ou senão ela vai determinar o quê? O mínimo que ela vai chegar. O mínimo que ela vai chegar. Então, o eixo de simetria divide a parábola ao meio. E o YV, né? Ele vai dizer para a gente o máximo que essa parábola vai chegar ou o mínimo que ela vai chegar. Ok? Então, trouxe aqui no gráfico, né? Que a gente já tinha trabalhado o gráfico. Ai, meu Deus, saí aqui, gente. Ó, aqui eu trouxe o gráfico. E aí, agora vamos fazer umas perguntinhas sobre o gráfico. Quais são as raízes desse gráfico? -3 e 1. Isso. Por que é -3 e 1? Onde está passando no eixo X. Isso, né? Ó, cortou o eixo X no -3 e cortou o eixo X no 1. O que mais a gente consegue ver nesse gráfico? Que ela tem ponto mínimo. Ponto mínimo. Por que ela tem ponto mínimo? É porque ela tá virada para baixo. Que a concavidade é virada para Cima, para baixo. cima, né? Ela tá sorrindo. Tá, ela tá sorrindo, pode ser. Então, se ela tá com a concavidade para cima, esse A, ele é maior que 0 ou menor que 0? Maior. Maior que 0, ok. Eu consigo determinar quem é esse C, se eu não tivesse a função? Sim. Quem é o C? -3. -3. E se a gente não tivesse a função ali em cima, né, que ela tá ali, como que eu saberia quem é o C? Onde corta no eixo Y. Isso mesmo. Ó, onde corta o gráfico no eixo Y. Essa parábola, vocês falaram se tem valor de mínimo, né? Ou é de máximo? Já me esqueci aqui. O que vocês falaram? Mínimo. Mínimo. E qual é esse valor de mínimo? -4? Menos 4. Ah, aqui, ó, -4. Muito bom. E o eixo de simetria? Tá passando aonde? -1. Isso mesmo, aqui, né, gente? -1. Ó, já dá para alguém me substituir o dia que eu faltar. Essa turma não fica sem aula, não. Eu tenho essa professora. Oi? Eu que tenho essa função, aquele dia que tu caiu, fui eu que deu a aula. Ah, que bom! Isso é bem legal, gente. Que legal que vocês, né, já conseguem aí. Isso é o máximo, gente. Quando o aluno já consegue aí entender e ajudar o professor e podem até saber mais que o professor, gente. Tem aí um monte de rede social, um monte de coisa para pesquisar. Que legal, fico bem feliz. Então, vamos lá, gente. Então, vamos ver agora, ó. Então, aqui passou o eixo de simetria, né? Ó, valor de mínimo. Tá ali o vértice da parábola, né? O vértice da parábola por quê? Porque trocou, né, o sentido, ó. Tá vindo no sentido decrescente e tá indo para o sentido crescente. Então, quando ela troca de sentido, né, eu tenho o vértice da parábola. O ponto onde a parábola troca o sentido, né, o sinal dela, é onde eu tenho o vértice. Ok? Ó, então, o vértice, né, no caso, é o -1 e o -4. E aí eu trouxe, né, um exemplo para vocês trabalharem um pouquinho. Então, o que que diz aí o meu exemplo? O que que ele pede? Quero que vocês leiam aí, participem. Fala, meu povo. Vamos ler. Determine o vértice da parábola em cada representação gráfica. Gente, se pede para a gente determinar o vértice da parábola. Então, vou mostrar aqui o gráfico. Eu vou precisar fazer conta nesse caso? Não. Não. Gente, isso é super importante vocês saberem identificar. Então, eu vejo que assim, ó,
além de saber fazer, eu preciso entender o que o meu enunciado está dizendo. Porque às vezes eu observo que, se eu falar o que tem para fazer, vocês conseguem fazer. Ou não? Sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu estou saindo aqui, mas quero ver se vocês estão me escutando e estão vendo ali a tela. Estão me escutando? Sim. Escutando Então sim. tá, eu vou A compartilhar de tela novo. não. Tá, vou compartilhar aqui de novo, é porque saiu tudo aqui para mim. Deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês. Tá, vou voltar. Então, pessoal, eu tenho que entender, quando eu leio aqui o enunciado, que quando eu peço aqui, determine o vértice da parábola em cada representação gráfica. Não tem conta para fazer. Eu vou escrever o V, vou abrir parênteses e vou escrever quem é o XV e quem é o YV. Isso eu vou fazer no gráfico A e no gráfico B. No de baixo, no de lado e no de baixo. Só que daí, gente, eu vou me aproveitar um pouquinho e já vou querer que vocês escrevam. Quem é o vértice? Quais são as raízes? Se tem ponto de máximo, se tem ponto de mínimo. E quem é o C? Pode escrever aí, daí a gente já vê se vocês estão fazendo certo e a gente já corrige. Pode A ser? professora não tá aparecendo aqui o. Não tá? Tá, então vou voltar aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Agora, tá aparecendo a tela verde? Sim. Sim. Ai, desculpa, eu pensei que estava aparecendo. Então, voltar. Tá, então agora vocês têm aí os dois gráficos. Vocês vão escrever para mim, além do vértice, quais são as raízes, se tem ponto de máximo ou de mínimo, e quem é o termo independente, quem é o meu ponto C. Pode ser? Entenderam, pessoal? Sim. Ah, então tá. Sempre eu tô aqui, tá? Só dúvida, perguntem. Quando terminarem, vão me sinalizando aí, vão me avisando. Terminei. Oh, que rápido. Tá. Quem foi que terminou? Maria Eduarda. Maria Eduarda? Ou Maria Eduarda? Tranquilo? Não ficou com dúvida? Não. Não? Tá. Eu vou corrigir então. Terminei também. Oh, muito bom. Foi a Yasmin que terminou? Isso. Ficou com dúvida? Não. Não? Então tá. Terminei. Ó, mais uma aí. Quem terminou? A Natália. Ai, que
bom. Oi, Natália, seja bem-vinda. Não tinha falado com você ainda hoje, né? Eu entrei um pouquinho atrasada. Ai, mas que bom que você está aí. Seja bem-vinda. Tomara que você esteja aí sempre. O pessoal diz que está gostando. Depois tu conversa com eles. Vocês não estão me enrolando. A gente trocar. Aqui é um bate-papo, fazer exercício, conversar, saber como é que vocês estão. E aí, o Dalton já terminou? Matheus? Maria Helena? Já terminei sim. Ah, então tá. E os meninos? Terminei. Quem é que terminou? Terminei. Os meninos dessa turma estão calados hoje, né? Será que quando nós voltar vai ser tudo assim no silêncio? Professora, o Rafael e o Matheus falaram no chat que terminaram. Não sei se a professora tá vendo. Aqui eu não consigo ver. Se eu olhar lá, eu tenho que sair daqui da tela. Então tá, que bom, meninos. Vocês conseguiram. Vamos corrigir então ou alguém está fazendo aí que quer que espere mais um pouquinho? Podemos corrigir? Então vamos lá. No gráfico, ó, alguém pediu para esperar? Não. Não, desculpa, eu interrompi alguém aí. Pessoal, aqui, ó, vamos olhar para esse gráfico aqui, ó. Olhando para esse gráfico, quais são as raízes? 0 e 4. Ok, então quem escreveu aí raízes 0 e 4, tá certo. Por que que a gente sabe que essas são as raízes? Tá cortando no eixo X. Isso mesmo. E quem é o termo independente dessa função? Quem é o nosso C? 0 também. 0 também. Por que que também é o 0? Tá cortando no Y. Isso, né? O único ponto onde corta o eixo Y é aqui, né? Coincide com a raiz. Essa função tem ponto de máximo ou de mínimo? Mínimo. Isso, mínimo. E qual é o vértice dessa parábola? É 2 e menos 4. Isso, muito bom, né? Ó, lembrando que primeiro a gente marca o x, né? Ó, o x menos 2 e o y menos 4. E o eixo de simetria da parábola? Passa onde? No 2. 2. E o mínimo, né? Que essa parábola vai, é qual? Menos 4. Olha, estão afiados mesmo. Muito bom, pessoal. Parabéns. Para aqueles que acertaram, parabéns. Para quem errou, né? Não se preocupa, corrija aí, né? E o segundo gráfico? Depois eu coloco aqui para vocês verem. E o segundo gráfico? Quais são as raízes? Eu consigo determinar quais são as raízes aqui, gente? Indefinidas. Indefinidas. Mas a gente sabe que essa parábola vai ter quantas raízes? 2. 2. Então, às vezes, a gente não consegue definir. Porque se aqui no caso, né? Eu acho que conseguiria ver por causa que tá os pontinhos aqui, ó. Se aqui é o 0, aqui é quem, gente? Nesse pontinho. Menos 1. Menos 1. Aqui vai ser quem? Menos 3. E aqui vai ser o... Menos 4. E esse deve ser quem? Menos 5. Pode ser que seja o menos 5 ou pode ser que seja o 4,5. Porque para mim aqui não fica muito visível se a distância aqui é a metade ou é uma distância inteira, né? Porque não tem aqui a continuação. Mas é a mesma coisa aqui desse lado, né, gente? Então, se aqui essa reta continuasse e tivesse os pontinhos, a gente poderia contar os pontinhos, tá?
E aí, se aqui o próximo pontinho tivesse, né, na metade desse trajeto aqui, ou desse espaço, ou se a gente tivesse uma régua, né, vocês poderiam fazer isso. Mas, às vezes, ele só quer saber quantas raízes tem. Então, a gente determina que tem 2 raízes, né, porque o gráfico, a função... Opa, desculpa. O gráfico está cortando aí o eixo X em 2 pontos. Eu consigo determinar o ponto C? É o 2. Isso, o ponto C vai ser o 2, isso mesmo, né? Corta o eixo Y aqui nesse ponto. Ó, observe que nesse gráfico eu não coloquei nem X nem Y. Por quê? Porque eu queria ver, eu tenho que entender que sempre na minha horizontal esse eixo é o eixo X e na vertical é o meu eixo Y. Mas quando eu estou desenhando esse gráfico, gente, eu tenho que colocar as letrinhas, tá? Porque eu não coloquei para ver se vocês iam acertar. E o vértice da parábola? Qual par ordenado é o vértice da parábola? Menos 2 e 6. Menos 2 e 6. Isso, né? Lembrando que primeiro eu coloco X, depois eu coloco Y. Esse gráfico, essa função, ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? De máximo. Máximo, né? O máximo que ela vai chegar é quanto? Seis. Isso, o máximo que ela vai chegar é o 6. E onde que passa o eixo de simetria? Menos 2. Isso mesmo, menos 2. Então, ó, vértice da parábola, né? Menos 2 e 6. Aqui, né? Eixo de simetria, vértice da parábola, 2 e menos 4. Ó, então, muito bom, hein? Então, para construir o vértice da parábola, quando a gente tem o gráfico, eu acho que não ficou dúvida, né, gente? Quando nós temos o gráfico, ficou muito fácil. Agora, depois de todas essas aulas, eu observo que vocês não apresentam dificuldade. Ou alguém ainda está com dúvida quanto a isso? Se está com dúvida, o momento de falar é agora, gente. Porque daí, na próxima, nossa aula hoje, quinta, a gente tem mais uma para trabalhar exercício, mas na semana que vem eu já vou entrar em outra função, né? E eu queria que quem estivesse assistindo a aula não tivesse mais essa dúvida. Alguém ainda ficou com dúvida? Não. Não? Tá tranquilo? Gente, só que para fazer calcular o vértice da parábola, quando eu não tenho a função, quando eu tenho a função, mas eu não tenho o gráfico, aí precisa ter o cálculo. Então, o que eu observei lá na primeira diagnóstica que vocês me entregaram? Nós estamos com muita dificuldade no cálculo. Então, a gente precisa exercitar mais. Não quer dizer que a gente não tenha condições de conseguir fazer. Não, gente, está só mostrando que a gente está faltando treino. Então, a gente, na aula de hoje, agora a gente vai fazer umas continhas, e na aula de quinta eu vou fixar novamente esse cálculo. Que eu observo que agora, gente, nossos próximos conteúdos é quase tudo cálculo. Não vai ter muita coisa assim de visualização. Então, nós vamos precisar treinar mais esse cálculo aí. Diferente do Leôncio, o Leôncio trabalhou na aula de vocês lá na função. Eu vou trabalhar só com o vértice da parábola através da fórmula do vértice. Por quê, gente? Porque eu acho que esse momento que nós estamos longe, quando a gente pega muitas informações diferentes, a gente pode ser que acabe fazendo confusão. Quem conseguiu pegar o método de ontem, ótimo, tá, gente? É válido igual a esse. Mas quem está apresentando aí um pouquinho de dificuldade, fica então só com esse aqui, ou só com aquele lá, tá bom? Então, gente, para calcular o vértice da parábola, nós temos aí o par ordenado, que quando nós olhamos para esse gráfico, a gente já sabe que ele é formado pelo XV, que é o ponto aqui onde esse gráfico corta a parábola ao meio, e a gente tem o YV, que nos diz ou um ponto mínimo que a parábola vai, ou o ponto de máximo quando essa concavidade é virada para baixo. Para calcular o XV, para saber que número é esse, eu posso usar essa fórmula. Então, eu vou ter lá a função dada, e aí eu vou tirar o coeficiente numérico, o A, o B e o C, e eu vou substituir nessa fórmula.
Então, xv é igual menos b sobre 2a. Gente, esse menos é o menos da fórmula. Então, vamos dizer que o meu b seja negativo. Eu vou colocar aqui, dentro de parênteses, menos, vamos dizer que seja 2. Coloco menos 2 dentro de parênteses. 2 vezes o meu a. Vamos dizer que o meu a seja o número 1. Então, 2 vezes 1. E aí eu faço regrinha de sinal, menos com menos mais, resolvo a multiplicação e depois faço a divisão. Ok? Alguma dúvida, gente, de como calcular o XV? Calma que eu acho que não. Só deixa eu tentar fazer, porque eu voltei lá passado. Não, mas eu vou colocar uma Não. função, eu vou colocar uma funçãozinha aqui para Aham. nós fazer. E aí, Tá, vamos então. olhar. Fala, amor. Eu quero atividade pra aprender a fazer, porque na aula de ontem eu não tava. Tá, não, mas a professora vai mostrar uma função, deixa eu vai fazer. Ó, e o YV? O YV, eu primeiro vou calcular o delta. Então, tá aqui a fórmula do delta. Eu achei o valor do delta, vamos dizer que o delta deu 25. Eu vou colocar no lugar do delta o 25. Vamos dizer que o nosso A é 1. 25 dividido por 4, e o sinal é menos, continua menos. Então, olha aqui. Eu trouxe essa função. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Tirar o coeficiente. Isso, tirar o coeficiente numérico. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aí, tirem o A, o B e o C. Depois de tirarem o A, o B e o C, vocês vão aqui para essa fórmula, ó. Aonde tem B, vocês vão trocar pelo número que vocês determinaram aí no coeficiente. E aonde tem A, também vocês vão trocar pelo coeficiente. Aí vão resolver essa continha. Depois, vocês vão calcular o delta separado. Do ladinho, vocês vão pegar aqui a fórmula do delta e resolver esse delta. Estou por aqui. Dúvida, vocês me chamem. Gente, estou aqui, hein? Não fiquem com dúvida. A professora tive que levantar pra fazer uma coisa pro meu pai, já tô terminando. Não, não. Tranquilo. Dúvida, povo? Quem for terminando, vai avisando.
Tranquilo, pessoal? Quem está com dúvida pode perguntar, hein? Não precisa ficar com dúvida. Eu terminei. Terminou? A questão está certa. Eu já vou ver. Então tá. Conseguiu achar aí já o XV e o YV? Aham. Ah, que bom, que rapidinho. Então, vamos tirar aí a dúvida já se deu tudo certo. Vamos sinalizando aí para a gente corrigir. Se também estão conseguindo, se estão com dúvida, pode sinalizar também, né, gente? Lembre-se que é um bate-papo, né? Tá aqui para trocar ideias. Podemos corrigir? Aham. Temos? Então, vamos lá. Quem é o A, B e C aí de vocês? Quais são os coeficientes numéricos? Primeiro, vamos sem mostrar aí para ver qual resultado chegamos. Qual é o nosso A? -1. Isso. E o nosso B? 4. E o C? 5. Ok. Qual foi o XV que vocês encontraram? O meu foi 2. Alguém achou um XV diferente? Que possa aí compartilhar com a gente? Quanto que deu dela? Peraí. Ela falou que o dela deu 2. Quanto que deu o teu, Maria Luísa? Ai, deu 2. Deu 2? Deu -2, na verdade. Mas Tá, eu não sei onde me confundi. Tá, mas calma, vamos ver. O teu deu -2. Não apaga nada, não mexe nada. Quem mais? Alguém achou diferente de 2 e de -2? Um monte de gente que não achou nada. Pode não achar nada também, gente. A gente ajuda. Mais alguém achou 2? Ou mais alguém achou -2? Além da Maria Luísa e da Yasmin? Isso, Yasmin. Tá. Mais alguém achou aí, pessoal? Para contribuir, para ajudar? Maria Helena. Eu achei 2 também. Maria Helena achou 2. E os meninos estão por aí? Matheus? Dal? Acharam alguma coisa? Alguém lê lá no chat, ver se eles escreveram? A outra Maria que tá aí. O Matheus falou que achou. É. Só O não disse Rafael que- falou que deu 2. Tá. Então vamos ver agora o delta. Meu deu 36.
Tá. O meu também. Alguém achou um delta diferente? Ninguém achou delta diferente? E qual o valor do YV que vocês acharam? 9. O meu também deu 9. Tu conseguiu, Maria Luísa? Consegui, deu 9. Ó, então vamos lá. Então, né, tirar o A, o B e o C, o A menos 1, o B o 4, o C o 5, ok? Ó, a gente pode primeiro calcular o delta, deixei bem à vontade para vocês, mas se vocês também quiserem calcular o delta primeiro, podem calcular o delta primeiro e só depois ir para o x, v, y, v. Então, ok, que, né, aqui 4 vezes 4, 16, fazer regrinha de sinal, né, menos com menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, 16 mais 20, 36, ok? Quem achou aí o delta 36? Agora vamos para a substituição. Ó, no lugar do B, nós colocamos o 4. E o nosso A, ele era negativo, gente, ó. Então, ó, 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos com menos, mais. E 4 dividido por 2, 2. Então, Maria Luísa, foi aqui nessa regrinha de sinal, né, que você não fez, é isso? Foi. Foi, né? Mas substituiu Foi. tudo certinho, né? Foi. Então, tranquilo. Agora já viu que tem que ficar atenta aqui a esse sinal, né? Então, mais alguém aí que não se pronunciou, que caso tenha errado aí o XV, gente, então só observem aqui a regrinha de sinal. Primeiro multiplica, faz a regrinha de sinal aqui e depois faz a regra de sinal com esse sinal que tá aqui fora, ok? E o YV, né, ó, substituímos o delta por 36 e o A por menos 1. Aqui a mesma coisa, 4 vezes 1, 4, mais com menos, menos. E menos com menos, mais. E 36 dividido por 4, 9. Então, o vértice, né, dessa parábola é quem? É o 2 e o 9. Então, nessa função, nosso vértice é 2 e 9. Alguma dúvida? Nenhuma. Ah, quem não tinha entendido, agora conseguiu entender? Ou pelo menos clareou mais um pouco aí as dúvidas? Sim. Uhum. Tá. Então vamos para o próximo. Trouxe, acho que mais uma aí para vocês, ó. Trouxe aqui, né? Esse meu negócio aqui não tá querendo sair. Ó, trouxe aqui para vocês a fórmula. Eu sempre vou colocar essa fórmula lá no quadro, gente, não tem problema. O importante é que vocês saibam utilizá-la, tá? Ó, trouxe aí mais um exemplo. Vamos ver se esse sai. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Tirar o coeficiente. Tirar o coeficiente. Aí vocês observam, se já querem substituir no XZ, pode substituir, mas se quiserem calcular o delta primeiro, podem calcular o delta primeiro. Não tem problema. Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer. Estou controlando aqui o nosso horário, para não esquecer. Ai, gente, mas que bom que vocês estão fazendo. Eu estou bem tranquila que a primeira parte ficou bem claro que vocês entenderam bem. Agora, na aula de hoje, de quinta, a gente vai fixar bem esse vértice da parábola para vocês não errarem, para tirarem as dúvidas. Então, fiquem tranquilas, tá? Agora, aqui na hora, se a gente errar, se tiver dúvida, por que deu o resultado, gente, perguntem. Não fiquem com dúvida. Que é um bate-papo nosso.
medida que for terminando, vão me avisando, pessoal. O pessoal, não esqueça de colocar o nome de vocês no chat e a turma, tá? E aí, já encontraram o vértice da parábola? XV? XV sim. E o delta? Eu tô fazendo, calma. Delta. Não, a professora espera. Terminei. Terminou? Ai, que bom. Parabéns. Foi a Yasmin que terminou? Sim. Tá. Mas Yasmin é rapidinha, hein? Agora eu terminei. Ai, que bom. Foi a Maria Luísa? Ou Foi. Maria Helena? Tá. Maria Luísa, Yasmin. E os outros? Matheus, Rafael, Dalton, Maria Helena. Diz que tem Maria Eduarda aí também, né? Já me abandonaram. Não me abandonam, professora. gente. Hã? Terminei. Terminou? Quem é? É a Natália. A minha internet tinha caído. Natália. Ah, então tá. Rafael também terminou. Olha, que legal. Pessoal, vamos corrigir, então, porque como falta pouquinho, eu gosto sempre de conversar um pouquinho no final com vocês. Quanto que deu o XV de vocês? Qual o valor que vocês acharam no XV? Meu foi 5. Ok. Alguém achou um outro valor? O meu deu menos 5. Eu não posso confundir o sinal de novo, cara. Tá, vamos ver. Maria Luísa achou menos 5, a Yasmin, né? Achou 5, quem mais? E o delta? Quanto que vocês acharam? 0. Alguém achou outro número? Se o delta é 0, quanto que é o YV? Meu deu 0 também. Então tá, então vamos ver o que temos. Ó, o A, 1, B menos 10 e C 25. Calculei o delta já aqui, ó. O delta, né, ó, o B é 10, menos 10. Então, dente parênteses, regrinha de sinal. Menos com menos, mais. E 10 vezes 10, 100. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 25, 100. Menos com mais, menos. 100 menos 100, 0. Ok? Gente, o XV também aí tem que cuidar com a regra de sinal. Só que agora o sinal negativo estava em cima, né, Maria Luísa? Ó, no lugar do B era menos 10 e o meu A era 1. Então, ó, fazer regrinha de sinal aqui. Né? Hã? Ah, sim, nossa. É o sinal. A gente esquece de colocar o sinal, né? Tem que ficar atenta. Menos com menos, mais. E 10 dividido por 2, 5. E o nosso YV, gente, se o delta é 0, né? Um número dividido por 0 sempre vai ser o quê? 0. Só não podemos esquecer que a gente não pode colocar sinal nesse 0, né? Tomar o cuidado para a gente não fazer menos com mais, menos 0. Se a gente coloca sinal, a gente erra, tá? Então, ó, vértice 5 e 0. XV 5, YV 0. Então, vamos conversar um pouquinho. Opa. Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Fácil, tirando pelo sinal que eu confundi. Mas é fácil. Ficou fácil agora?
Ficou. Conseguiu entender legal? Consegui. Agora eu acho que não vou mais me confundir com o sinal a partir de agora. Mas, gente, é super importante essa questão da gente fazer, né? Fica bem tranquila, Maria Luísa. Porque assim, ó, agora tu já sabe qual que tem que ser o teu ponto de atenção. O que vai ser o teu ponto de atenção? Sinal? O sinal. A regrinha de sinal. Agora, se tu não faz o exercício, tu não sabe qual é o teu ponto de atenção. Você não sabe onde que você está errando, para poder não errar da próxima vez. Gente, então é muito importante fazer essas atividades. É muito importante essa participação aqui, ó. Porque daí você mesmo já consegue, poxa, eu errei aqui, ó. Você consegue identificar o erro. Porque lembra quando a gente tá naquele momento lá da sala? Que a professora pergunta assim, ó, qual é a dúvida? Todas. Por que a gente fala que a dúvida é todas? Ou não sei nada? Por quê? Por que a gente dá essa resposta? Porque não fez exercício? Sim, porque a gente não sabe dizer aonde que a gente não sabe. Porque daí a gente não sabe, a gente não fez o exercício, como é que eu vou dizer para ela onde que eu não sei se eu não fiz? Eu não sei nada, então. Entendeu? Então, igual a Maria Luísa, agora se nós estivéssemos lá na sala, e aí a Maria Luísa, pô, meu erro tá aqui, ó, eu não lembrei da regra de sinal, ou eu esqueci do sinal. Então, gente, por causa disso a importância. Eu até às vezes brinco quando a gente está na reunião, que eu acho muito mais legal quando o meu aluno erra. Agora, é que eu gosto de dar nota baixa, eu gosto da nota boa, mas quando o meu aluno erra, ele sabe o que ele está errando. E quando ele faz ali só certo, tem um momento que ele não sabe fazer. Putz, agora eu não sei fazer, será como é que faz? Então, como ele não passou por um processo de erro, onde ele tinha que prestar mais atenção naquilo que ele errou, então passa batido essas regrinhas de sinal, essa questão, às vezes, na fórmula que a gente troca, né? O coeficiente, tá? Gente, eu tô bem contente aí com a participação de vocês e a forma que vocês estão fazendo os exercícios. Vocês continuem assim. Querem falar alguma coisa? Professora Faladeira, né? Podem falar, gente. Deixa vocês falar um pouquinho. Nenhuma dúvida, nada? Não, foi Eu bem acho fácil, que a aula foi professora. Ai, Fala, Natália. Eu escutei. eu acho que a aula foi bem esclarecedora. Ai, que legal. Muito bom. Fala, Yasmin. Não, eu só ia falar que foi fácil, assim, é muito bom fazer os exercícios com a professora. Foi bem bom. Faz falta, né? Esse contato muito mais nosso, assim. né? Faz Acho que eu falta fixo esse muito nosso. mais assim. Sim, Eu consegui entender agora. Até Ai, entender onde foi o meu erro, então estou feliz. que bom, gente. Então tá, gente. Vocês estão liberados, mas quinta-feira eu espero vocês aqui nesse horário. Pra gente ter esse bate-papo e continuar exercício aí pra gente fazer e conversar um pouquinho. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida desse material que vocês pegaram hoje lá na escola, ou que vocês acessaram aí no Teams, aí eu também faço um momento lá de tirar dúvida com vocês. Tá bom? Tá bom, professora. Todo mundo colocou o seu nome no chat e a turma? Sim. Então tá. Então estão liberados. Beijo. Beijo, boa noite. Beijo, Boa noite. professora. Boa Se noite. cuidem, tá? Se cuidem. Igualmente. Então tá, pode deixar. Beijo. Beijo.